Olá, bem-vindo à aula do curso de Vistoria do Corpo de Bombeiros, curso de preparação de CLCB e AVCB. E nessa aula eu pretendo lhe dar dicas para a realização de vistoria prévia para a obtenção e renovação do AVCB ou do CLCB. Considero que nesse momento você seja um aluno que já domina o conhecimento sobre prevenção e combate a incêndio e também o conhecimento de equipamentos de combate a incêndio. Se você é um bombeiro civil, um bombeiro militar, um engenheiro, um técnico em segurança do trabalho, eu presumo que você já esteja bem preparado para esta aula do curso de preparação de AVCB e CLCB. Portanto, os seus conhecimentos básicos que você adquiriu em outros cursos de formação agora são necessários para que você entenda como se faz a preparação de uma edificação para mantê-la segura em condições de atender o plano de segurança contra incêndio do seu estado, baseado sempre numa norma ou numa instrução técnica. Sempre a primícia da preparação de uma edificação está baseada em uma norma técnica ou em uma instrução técnica. Essas normas ou instruções, elas são produzidas pelo Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do seu estado ou apenas pelo Corpo de Bombeiro Militar, quando você não tem o Corpo de Bombeiro Militar associado à Polícia Militar. De qualquer forma, o assunto prevenção e segurança contra incêndio nas edificações é um assunto do plano de segurança contra incêndio de cada estado. E quem fiscaliza esse plano, executa esse plano, quem compromete o cidadão das instituições privadas, das instituições públicas, ao proprietário de uma edificação ou o proprietário de uma empresa, a participar no plano de segurança contra incêndio, é uma obrigação dos bombeiros militares de cada estado, cabendo unicamente e exclusivamente ao bombeiro militar do seu estado ditar as regras necessárias para que sejam executados os AVCBs ou CLCBs no seu estado. Portanto, vamos iniciar o nosso curso nesse momento. A partir dessa aula, é a aula número 1, e esta é uma parte da aula número 1. Eu não pretendo sobrecarregar você de muita informação para que você possa lidar com a informação de uma forma coerente, objetiva, harmoniosa e consiga concluir o seu projeto de aprender a preparar o CLCB ou o AVCB para um futuro cliente. Então, seja mais uma vez bem-vindo às minhas aulas e que esse curso seja para você um grande diferencial. Olá, Carlos Braço Forte falando, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de preparação de AVCB e CLCB ou CLCB e AVCB. Depende por onde você vai começar a sua carreira. Mas essas aulas estão em uma ordem sistemática dentro da organização didática para que o método que eu vou utilizar aqui nessa videoaula possa suprir as nossas necessidades. E na aula de hoje, nós vamos conhecer a instrução técnica número 4 de 2011, que diz respeito a símbolos gráficos para projeto de prevenção e combate a incêndios. Então eu sugiro a você que pegue o seu caderno de anotações e já anote aí, instrução técnica número 4 de 2011. Esses slides que eu estou usando no momento estão apresentando para você a instrução técnica como referência para que você aprenda que elas existem
e vai aprender como consultá-las, e isso serve de parâmetros para que você faça a mesma coisa no estado em que você mora. Em alguns estados se chama IT, que quer dizer instrução técnica, em outros estados se chama NT, que quer dizer norma técnica. E a instrução técnica número 4 de 2011 diz respeito aos símbolos que vão aparecer nos projetos de segurança contra incêndio. Isso auxiliará você, auxiliará os técnicos, os engenheiros a entenderem melhor o planejamento de um projeto de segurança contra incêndio chamado projeto técnico. Existe também o projeto simplificado, e nós vamos entender isso no decorrer do nosso curso. Como esses slides fazem parte de um curso que está sendo ministrado para você nesse momento, pode ser que também já tenha ocorrido alterações nas instruções técnicas que aqui serão apresentadas. O que eu quero dizer com isso? É que se nesse momento existe uma revisão da instrução técnica número 4, com certeza você não poderá utilizar a instrução técnica 04 do ano de 2011. Sempre é necessário saber que você está utilizando uma IP que pode já ter passado por revisão, estar passando por revisão, e pode já não ser mais uma instrução de 2011, pode ser a instrução técnica número 4 de 2018, ou 2016, ou 2015. Por que eu estou apresentando para você, nesse momento, durante o curso, eu farei isso, mas nesse momento estou apresentando para você instruções técnicas que já fazem parte dos meus slides há alguns anos. Eu não tenho interesse nesse momento de atualizar esses slides, porque eu quero que você se acostume a buscar essa atualização sempre nas fontes oficiais. Porque se você vai fazer um trabalho de preparação de AVCB ou CLCB amanhã, é importante que você veja se há alguma atualização. Se você vai fazer a semana que vem, veja se houve alguma atualização. Como você vai trabalhar com vários tipos de portarias, instruções técnicas, normas técnicas, legislações, você deve se acostumar a se manter atualizado sempre antes de cada PT ou cada PTS que você vai fazer. PT é a sigla para Projeto Técnico e PTS é a sigla para Projeto Técnico Simplificado. A instrução técnica número 4, então, ela tem como objetivo padronizar os símbolos gráficos a serem utilizados nos projetos de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto do Decreto Estadual número 56.819 de 2011. Esse decreto estadual é do Estado de São Paulo. Se você está na Bahia, está em Minas Gerais, Mato Grosso, procure saber quais são os decretos estaduais relacionados à prevenção de segurança contra incêndio e pânico do seu estado. E, inclusive, já procure saber se no seu estado chama-se instrução técnica ou se chama norma técnica, IT ou NT. E com isso você já busque saber também, através de pesquisa, no site dos bombeiros militares do seu estado, se a instrução técnica número 4 de 2011 no estado de São Paulo já foi atualizada e quais são as instruções que existem no seu estado equivalentes a essa, que fazem valer procedimentos no seu estado. Os significados de todos os símbolos utilizados devem ser representados em uma legenda, de forma clara e de fácil identificação pelo leitor. A instrução técnica número 4, ela vai mostrar para você que símbolos são esses,
Como se dará essas legendas ao serem encontradas no projeto? Como você vai ler? Como você vai colocar essas legendas lá, caso você esteja trabalhando com um projeto técnico? Como que você vai ler essas legendas? Essas informações estão nessa instrução técnica, a número 4. Símbolos complementares que não constem do anexo desta IT podem ser incorporados ao projeto de segurança contra incêndio, desde que devidamente definidos em legenda. Então, nós estamos vendo aí partes do que está na instrução técnica número 4. Eu peguei uma amostra da instrução técnica para que você aprenda a utilizar a instrução técnica. Ela não é só isso, ela é muito maior do que isso e você precisa se familiarizar com ela estudando a instrução técnica número 4. Caso você precise utilizar um símbolo gráfico que não esteja previsto na instrução técnica, você deve, então, utilizando desse símbolo complementar que você incorporou ao projeto de segurança contra incêndio, definir esse símbolo gráfico numa legenda, numa parte do seu projeto, para que o bombeiro militar que esteja avaliando esse projeto, ao se deparar com um símbolo desconhecido para ele, ele saiba, olhando a legenda, lendo a legenda e vendo o símbolo que você colocou lá, a que ele se refere. Da mesma forma, você, ao pegar um projeto que tenha um símbolo gráfico não reconhecido pela instrução técnica número 4, você o identificará pela legenda. Eu quero que você, então, faça uma tarefa agora, para que o nosso curso tenha uma continuidade coerente. Entre agora no site dos bombeiros militares do seu estado e pesquise a instrução técnica referente aos símbolos gráficos para projeto de prevenção e combate a incêndio. Essa é a primeira parte da tarefa. Para que você tenha acesso às minhas próximas aulas, você terá que me enviar essa instrução técnica que você localizou. Eu vou aceitar, então, que essa tarefa seja cumprida em duas partes. Na primeira parte, você localize qual é a instrução técnica referente a símbolos gráficos no site dos bombeiros militares do seu estado. Na segunda parte, você me manda essa instrução técnica em PDF como prova de que você cumpriu a tarefa. Eu sou o professor Carlos Braço Forte, do Centro Nacional de Formação de Bombeiros Civis e Instrutores, e estou aguardando a sua tarefa para que possamos prosseguir o nosso próximo slide. Nesse slide, eu quero chamar a sua atenção para o assunto localização dos equipamentos conforme projeto aprovado. Existem dois projetos que nós precisamos nos recordar agora. O projeto simplificado, chamado PTS, e o projeto técnico. O projeto técnico, ele é levado para os bombeiros militares e os bombeiros militares fazem a aprovação ou a reprovação do projeto técnico. Uma vez que o projeto é aprovado, ele precisa ser executado na edificação que será protegida. Os bombeiros militares virão e farão uma vistoria do local. Então preste bem atenção nisso. Quando se trata de projeto técnico, o bombeiro militar precisa aprovar o projeto técnico ainda no papel. Depois, esse projeto técnico ele é colocado no local, ele é aplicado ao local que você pretende fazer a segurança da edificação e o bombeiro militar vai até o local,
faz uma vistoria para saber se o projeto no papel e o projeto no local estão coerentes. Ou seja, ele aprovou o projeto em papel para que você execute nas edificações e agora então ele vai confirmar se aquele projeto foi devidamente executado conforme a aprovação. No projeto técnico, é necessário que você indique a localização dos equipamentos que estarão presentes naquela edificação como sistema de proteção. Essa instrução técnica número 4 de 2011, onde nós vamos encontrar os símbolos gráficos para o projeto de prevenção e combate a incêndio, vai ser utilizada para você marcar no projeto, ou o engenheiro que fará isso, arquiteto, técnico, a pessoa que realmente está habilitada legalmente para fazer o projeto, ela vai identificar no projeto cada equipamento conforme um símbolo gráfico. Você tem nesse slide algumas imagens coletadas da instrução técnica número 4 de 2011, para que você entenda como ela aparece tanto na instrução quanto deverá aparecer no projeto. Do lado esquerdo da imagem, você tem um símbolo gráfico referente ao extintor de água. Mais abaixo, você tem o símbolo gráfico referente ao extintor CO2, que é o extintor de gás carbônico, e você vai ter mais embaixo o símbolo gráfico do extintor de pó BC. Já do outro lado da imagem, você tem então uma pequena diferença no desenho técnico, nesse símbolo gráfico, em relação ao símbolo gráfico que está aqui à minha esquerda, que também é à sua esquerda. Você percebe então o extintor de água sobre rodas, o extintor carreta. Perceba que a diferença no símbolo gráfico do extintor de água e o extintor de água sobre rodas é que ele ganha duas barras verticais, uma de cada lado do símbolo, e o transforma nesse momento em um símbolo para o extintor sobre rodas. Quando você estiver conhecendo profundamente toda a instrução técnica número 4 de 2011, que é a instrução técnica no estado de São Paulo, você vai conhecer todos os símbolos gráficos que são utilizados nos projetos. E se houver a colocação de um símbolo gráfico no projeto que não esteja na instrução técnica número 4, ele deve ser colocado de forma fácil de identificação em uma parte do projeto, com a devida legenda explicando a que ele se refere. Claro que todos os símbolos gráficos que estão no projeto, é importante que você os coloque também em legenda em um canto do projeto para que seja identificado por qualquer pessoa. Continuando nossa aula, que hoje tem como tema extintores, vamos trabalhar um pouco agora a relação dos extintores na instrução técnica número 21 de 2011, que fala a respeito do sistema de proteção por extintores de incêndio. No item 5.1.4, você encontrará o seguinte texto: os extintores portáteis devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra distância maior que a estabelecida na tabela 1. Veja aí a tabela 1. Na coluna que está à minha esquerda, eu tenho a letra A, risco baixo, B, risco médio, C, risco alto. Na coluna da direita, em relação ao risco baixo,
você não pode colocar um extintor portátil que ultrapasse 25 metros de distância do local que você quer proteger. No risco médio, o extintor não pode estar a 20 metros do local que você precisa proteger. No risco alto, ele não pode estar mais do que 15 metros do local que você deseja proteger. Em 5.1.5, o texto diz que as distâncias máximas de caminhamento para os extintores sobre rodas devem ser acrescidas da metade dos valores estabelecidos na tabela 1. Vamos voltar à tabela 1. No caso do extintor portátil, no risco baixo, não pode passar de 25 metros. Mas se ele for extintor sobre rodas, você vai dividir 25 metros por 2. E o resultado você vai somar a 25, então você vai ter o número máximo da distância. A mesma coisa você vai fazer com risco médio. Você distancia 20 metros, divide 20 por 2, ficarão 10, soma-se aquele 20 e você terá uma distância máxima de 30 metros quando se trata do extintor sobre rodas. No risco alto, você divide 15 por 2, vai dar 7,5 metros. Se fosse colocar extintor, seria no máximo 15 metros. Como você vai usar extintor sobre rodas, chamado extintor carreta, então você vai somar os 15 metros mais 7,5 metros. Isto quer dizer que a distância máxima que você vai colocar esse extintor sobre rodas é de 22,5 metros. Lembre-se sempre que a instrução técnica número 21/2011, assim como as instruções anteriores e outras instruções que nós vamos apresentar aqui, são instruções para o estado de São Paulo e podem ser baixadas no site dos Bombeiros Militares do estado de São Paulo. Você que está no Mato Grosso, na Bahia, no Pernambuco, em Minas Gerais, em outros estados do Brasil, você precisa ver no site dos Bombeiros Militares do seu estado qual é a instrução técnica ou norma técnica relacionada a este trabalho do distanciamento dos extintores em relação ao local que você quer proteger na planta da edificação. Vou deixar então para você uma tarefa para que seja executada hoje. Mais uma vez, a tarefa será executada em 2 etapas. Na primeira etapa, você localize a instrução técnica referente ao seu estado. E na segunda etapa, você me manda essa instrução técnica em PDF para que eu verifique se você realmente cumpriu a tarefa conforme o esperado. Vamos à tarefa então? Pegue agora seu celular, seu tablet, seu computador ou o equipamento que você tem nesse momento disponível com acesso à internet. Entre agora no site dos Bombeiros Militares do estado em que você pretende trabalhar com a VCB ou CLCB. Provavelmente estará numa aba chamada Consulta Pública. Na Consulta Pública você vai encontrar as legislações. Elas estarão em PDF. Você baixa para o seu computador, ou para um cartão de memória, ou para o seu tablet, seu celular. Procure sempre usar a melhor forma possível para ler essa instrução técnica, procurando sempre guardá-la com organização e tenha condições de fazer uma leitura e um estudo dela de forma confortável. E me mande, então, o PDF da instrução técnica solicitada. Estou aguardando. Olá, prezados alunos. Agradeço por terem enviado as tarefas solicitadas. E vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de preparação de AVCB e de CLCB. Estamos estudando, nessa parte do curso, a colocação
dos equipamentos extintores conforme as normas exigidas. Você pode observar pela imagem que nós temos a colocação do extintor portátil na parede, instalados conforme o item 5.1.2.1, que está na instrução técnica número 21 de 2011, onde fala sobre sistemas de proteção por extintores de incêndio. O aluno que fez de acordo com o estado em que mora, ele já percebeu imediatamente que, se comparar a legislação de um estado com outro estado, principalmente se tratando das instruções técnicas, que em alguns lugares chamam-se normas técnicas, o aluno verifica então que em alguns estados as instruções são semelhantes, em outros estados elas podem ter alguma variação. Não em toda a instrução, mas pelo menos em algumas partes dela você vai encontrar essa diferença. Nós estamos fazendo o nosso trabalho totalmente em cima das instruções técnicas do estado de São Paulo, onde está a base do nosso curso e também a maioria de nossos alunos. Claro que no decorrer do curso, em algum momento, nós vamos disponibilizar todas as pesquisas feitas pelos alunos de outros estados, para que todos possam se familiarizar uns com as instruções técnicas dos outros e termos então um conhecimento geral do que se faz em cada estado do Brasil. De acordo então com o item 5.2.1.1, extintores instalados em paredes divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar no máximo entre 1,60 m do piso. Preste atenção na imagem, você vai ver o extintor na parede. Mais abaixo nós temos um outro extintor que não está fixado na parede, mas ele está em cima de um suporte autorizado. A linha vermelha que você vê abaixo do suporte, ela representa o piso acabado. Então, cuidado quando você for medir a altura do suporte, que é 10 centímetros, ou a altura da colocação do extintor, que mede do piso acabado 1 metro no mínimo e 1,60 m no máximo. Se você fizer a colocação do extintor, tirando a medida de um piso que ainda vai receber revestimento, com certeza você terá a alteração do extintor que foi colocado na parede também em alguns centímetros. Dos bombeiros militares, eles vão considerar um erro em suas medidas e com certeza vão reprovar apenas por causa disso a colocação do equipamento extintor. Veja que o traço que marca essa medida, ele está exatamente na medida da rosca, onde se encaixa a parte mecânica com a parte do cilindro até o piso acabado. Se você fizer a instalação em um piso acabado e futuramente alguém fizer a alteração desse piso, você pode ter alteração para mais ou alteração para menos do que você poderia ter em uma condição com um piso acabado. Então eu quero fazer aí um apontamento para você, que quando você considera uma medida, quero corrigir aqui a minha fala, eu havia dito a você de 1 metro no mínimo para 1,60 m, por favor, permita-me corrigir, mas é de 10 centímetros no mínimo até 1,60 m no máximo. Então você pode colocar o seu suporte no mínimo a 10 centímetros do chão. Claro que esse suporte tem que ser um suporte próprio para extintores.
e no máximo até 1,60 m do chão. Me desculpe aí a leitura errada aqui da legenda do texto na figura, mas já fiz essa correção para você. Acima do extintor deve constar também a sinalização fotoluminescente. A sinalização fotoluminescente será considerada em outra parte do curso. Nessa estamos considerando apenas os extintores, porque a sinalização ela é instalada conforme outras normas. No item 5.2.1.2, ainda da Instrução Técnica 21/2011, você verá que é permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 10 centímetros no mínimo e, no máximo, 20 centímetros do piso. Vamos, então, rever isso. Olha a imagem que está aqui ao lado do texto. O extintor portátil está colocado na parede, no máximo a 1,60 m do piso acabado. E o extintor que está no suporte, ele está no mínimo a 10 centímetros do solo, mas pode estar no máximo a 20 centímetros do solo, considerando sempre, insisto, o piso acabado. Aí está, então, o detalhe na fixação e sinalização de extintores. Preste bem atenção, observe e compare com as instruções e as normas sempre atualizadas, porque nesse momento, enquanto você está recebendo a aula, pode ser que já ocorreu uma atualização e ela já esteja disponível no site dos bombeiros militares do seu estado. Em nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade a esta parte do curso. Esta é a aula número 1 e este é o 5º slide da aula número 1. Peço a você que baixe agora a instrução técnica do seu estado, caso você ainda não tenha, e localize na instrução técnica tudo que diz respeito à fixação do extintor, principalmente no que está relacionado à medida de altura do extintor. Nesse momento, peço a você, então, que aprecie o material didático, faça um resumo do material didático, onde fala a respeito desses equipamentos, da instalação desses equipamentos. Faça esse resumo no seu caderno, faça esse resumo no seu caderno, com no mínimo 5 linhas e no máximo 20 linhas. Tire uma foto desse resumo no seu caderno e me mande para que eu veja. Isso é uma prova de que você que está no curso à distância realmente está fazendo a atividade solicitada. Estou aguardando. Prezados alunos e alunas, agradeço muito pelas tarefas que foram enviadas, avaliei as tarefas e cada um de vocês está de parabéns pela pesquisa feita e estão demonstrando que o conhecimento está se consolidando, além da pontualidade e responsabilidade que alguns de vocês demonstraram ao se dedicarem. E nós devemos, então, continuar com o assunto extintores, extintores portáteis. Estamos nessa aula relacionando a colocação dos extintores, as instalações dos extintores com as devidas instruções técnicas e outras normas regulamentares.
É a partir, então, da Instrução Técnica número 21 de 2011 que nós vamos fazendo as instalações dos extintores nas edificações. E após termos falado anteriormente sobre a altura que deve estar o extintor na parede e a altura que deve estar o extintor que está no piso acabado, onde nós encontramos no item 5.2.1.1 e também no 5.2.1.2 da Instrução Técnica número 21 de 2011, nós damos sequência ao 5.2.1.4. Cada pavimento deve possuir, no mínimo, 2 unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e classe C. Você está vendo aí as imagens que representam o fogo que está relacionado com o fogo classe A, que acontece em materiais sólidos, papel, papelão, madeira, materiais que queimam em superfície e também queimam em profundidade. E está vendo também o princípio de incêndio relacionado à classe B, que são os líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis queimam apenas em superfície. Enquanto o material combustível classe A deixa resíduo, o material combustível classe B não deixa nenhum resíduo. E na sequência, então, a tomada elétrica, que representa o princípio de incêndio em equipamentos elétricos, os energizados, que por sua vez se tornam classe A partir do momento que é desativada a parte elétrica. Quando cessa o fornecimento da energia elétrica, ele pode ser tratado como incêndio classe A, mas não é confiável. Lembrando que muitos equipamentos elétricos são de grande porte, possuem capacitores, podem possuir baterias, alguns equipamentos ligados em algum tipo de gerador que pode entrar em funcionamento automaticamente, portanto, energizado deve ser sempre tratado como incêndio em classe C, para que não hajam dúvidas no combate ao princípio de incêndio. No item 5.2.1.5, é permitida a instalação de uma única unidade extintora de pó BC em edificações, mezaninos e pavimentos com áreas construída inferior a 50 metros quadrados. E no item 5.2.1.10.2, deve ser instalado pelo menos um extintor de incêndio a não mais de 5 metros da entrada principal da edificação e das escadas dos demais pavimentos. Quando você faz a instalação seguindo rigorosamente uma instrução técnica, você consegue deixar a preparação do prédio para a inspeção de bombeiro militar em condições de aprovação. Quando você fez a pesquisa da instrução ou norma técnica do seu estado, você se deparou com as exigências necessárias para que esse procedimento fosse executado. Sempre é bom que a norma ou instrução seja seguida rigorosamente. Por quê? O vistoriador dos bombeiros militares vai se referenciar também na mesma instrução técnica ou norma técnica que você utilizou. Assim, se você não quer ter reprovação do seu trabalho, você então cumpra rigorosamente, sem maquiar, sem enganar, sem se distrair, sem dar um jeitinho aqui ou ali, porque na vistoria, o bombeiro militar
não aprova preparação meia boca. Ele não aprova algo que tenha sido mal feito, porque se tratando de segurança, de prevenção contra incêndio e pânico, a responsabilidade realmente será exigida. Continuando a falar sobre os extintores portáteis e como eles devem ser instalados na preparação do AVCB ou CLCB para vistoria, lemos que no item 5.2.1.8, quando os extintores forem instalados em abrigo embutido na parede ou divisória, deverá existir uma superfície transparente que possibilite a visualização do extintor no interior do abrigo. Durante um combate a incêndio, todo o equipamento de combate a incêndio deve estar de fácil identificação por qualquer usuário. Muitas vezes, o primeiro usuário dos equipamentos extintores é qualquer pessoa que esteja ali nas proximidades. Felizmente, muitas pessoas, uma grande maioria de pessoas que estão trabalhando ou frequentando lugares públicos, são pessoas que em algum momento ou outro, nas empresas em que trabalhavam, passaram por algum treinamento de brigada de incêndio. E essas pessoas, então, terão condições de usarem imediatamente qualquer equipamento. Normalmente, a brigada oficial da empresa, seja a brigada de abandono ou a brigada de emergência, não estará sempre exatamente próximo ao local em que algumas vezes podem ocorrer incêndios que estão distantes de onde a equipe se encontra naquele momento. E quando você olha para um abrigo de extintor na parede e ele tem uma janela transparente, você de longe consegue ver se o equipamento está lá ou não. Por isso devemos manter sempre essa janela sem riscos, sem trincas, sem adesivos, limpa o suficiente para que a visibilidade seja garantida. No item 5.2.1.10, em locais de riscos específicos, devem ser instalados extintores de incêndio que atendam ao item 5.1, independente da proteção geral da edificação ou risco, tais como casa de caldeira, casa de bombas, casa de força elétrica, casa de máquinas elevadores, gases líquidos, combustíveis ou outros inflamáveis. Mesmo que você tenha atendido rigorosamente cada etapa da exigência da colocação dos extintores, e você considere que a edificação em torno da casa de caldeira, da casa de bombas, da casa de força elétrica, da casa de máquinas elevadores, do local onde tem gases, líquidos, combustíveis ou outros inflamáveis armazenados, você deve considerar toda a proteção de entorno como realmente necessária, mas você faz uma proteção extra obrigatória para os locais onde você relaciona esses itens. Nessa parte da aula, nós vamos falar sobre a inspeção visual dos extintores. Está baseado na portaria número 412, de outubro de 2011. Anote aí. Portaria número 412, de outubro de 2011. Você, ao observar a imagem, está vendo aí na parte superior o desenho de 3 anéis. Um anel verde, um anel branco e um anel azul. Eu já vou lhe explicar quais são os objetivos desses anéis. Artigo 29d.1.
O anel de identificação da manutenção deve ser confeccionado em material plástico, indeformável nas suas dimensões, na cor referente ao ano da sua manutenção, conforme tabela. Esses anéis foram introduzidos na inspeção visual para evitar fraudes na manutenção dos extintores. Porque algumas empresas, mesmo homologadas, mesmo sendo empresas que até aquele momento tinham boas referências, consideradas empresas idôneas, começaram a fingir a manutenção do extintor. Então eles limpavam o extintor, colocavam novos rótulos, ajeitavam uma pintura, deixavam o extintor com uma boa aparência externa, porém internamente mantinham a mesma carga. E essa falsa manutenção gerava uma falsa segurança nas edificações. Depois de algum tempo, que havia esse tipo de truque para enganar o consumidor, que então pagava por um extintor recarregado, que se dizia estar em perfeitas condições de uso, para mais um ano de prevenção. E na hora do uso, esse extintor não dava a resposta que era necessário. Então, para se corrigir isso, melhorar a fiscalização e garantir a segurança, foram introduzidos os anéis. Um anel correspondente a cada ano em que o extintor sofreu uma manutenção. A carga desse extintor, para ser trocada, precisa ser feita a desmontagem do extintor. Como esse anel, de acordo com o artigo 29, ele não pode ser deformado, ele tem que ter uma cor referente ao ano da manutenção. Então, com certeza, para ter esse anel no extintor, é necessário que seja feita uma desmontagem. Então, uma vez feita essa desmontagem, o extintor perde a pressurização, ele fica em condições completamente inválidas para uso, mas após receber nova carga, ele precisa ser novamente pressurizado. Então, o anel no extintor significa que ele realmente passou pela devida manutenção. O anel de cor verde, ele marcou os extintores no ano de 2013, do dia 1º de janeiro ao dia 30 de dezembro daquele ano. Já do dia 1º de janeiro de 2014 a 30 de dezembro de 2014, o anel era branco. E de 1º de janeiro de 2015 a 30 de dezembro de 2015, o anel era azul. De 1º de janeiro de 2016 a 30 de dezembro de 2016, foi utilizada a cor preta. De 1 de janeiro de 2017 a 30 de dezembro de 2017, a cor era alaranjada. De 1 de janeiro de 2018 a 30 de dezembro de 2018, a cor utilizada foi o púrpura. E nesse ano em que nós estamos agora, qual é a cor utilizada? Eu deixo essa tarefa para você. Procure agora, nesse exato momento, usando dos recursos que você tem de internet, de celular, tablet, computador, ou mesmo se você já tiver em mãos a determinação da cor deste ano em que esta aula está ocorrendo, é uma tarefa para você fazer agora. Pesquise e me mande a cor que está sendo utilizada neste ano em que nós estamos agora. Estou aguardando. Obrigado por ter chegado até aqui. Peço a você que curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.
clique no sininho e escolha receber todas, para que assim que eu postar o próximo vídeo, você fique imediatamente sabendo que tem novidades. Até a próxima. Um abraço.